Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você esteja vendo esse vídeo. Está começando aí mais uma aula de matemática com o professor Márcio Lima. Pois é, pessoal, na aula anterior nós vimos aqui, demos início aos estudos do triângulo, certo? E vimos alguns elementos, né? Como o vértice, o lado, os lados, os ângulos internos, os ângulos externos. Falei outras coisas também sobre condições de existência de um triângulo, né? Que foi o suficiente para resolver a página 7, né? Só que hoje a gente vai dar continuidade aos triângulos, só que nós vamos ver agora as classificações de um triângulo e as relações, e algumas relações, ok? Então, pessoal, vamos começar logo para deixar de enrolação, ok? Para a gente não ficar enrolando muito. Então, vamos aqui, ó, na página 4, certo? Ó, onde tem aqui, ó, classificação de um triângulo, ok? Aí nós vamos analisar aqui, pessoal, que a classificação dos triângulos, se eu ampliar aqui, ela é dada aí de duas formas, ok? A classificação dos triângulos. Deixa eu tirar aqui mais um pouquinho aqui. Pronto. Então vamos lá, pessoal. A primeira forma que a gente pode classificar um triângulo é em relação à medida dos seus ângulos internos, ok? Ó? Então, existem três tipos de triângulos em relação aos seus ângulos internos, ok? Quais são eles? O triângulo acutângulo, ó, é o primeiro triângulo. Como é que a gente consegue identificar um triângulo acutângulo? Pessoal, se a gente olhar aqui para os ângulos, ó, se a gente analisar os ângulos, todos eles são os ângulos agudos. E o que é ângulo agudo, né? Vamos relembrar aqui sobre os ângulos. Nos ângulos, pessoal, quando, por exemplo, nós temos os ângulos agudo, obtuso e reto, né? Um exemplo. Aí o que são os ângulos agudos? São aqueles ângulos menores que 90 graus. Nós vamos imaginar um L, certo? Um L, ele tem um formato, a letrinha L, deixa eu só fazer aqui o desenho aqui, para vocês analisarem aqui. Só uma situação aqui. Um L, por exemplo, ele tem uma medida, esse ângulo aqui, ó, ele tem uma medida de 90 graus, ok? Essa abertura aqui é 90 graus. Preste atenção. Se for mais fechado, ou seja, mais fechado assim, o ângulo, se for mais fechado do que um L, então ele é chamado de ângulo agudo, ou seja, ele é menor do que 90 graus e maior do que zero, ok? Então, se vocês perceberem aqui, ó, as aberturas desse triângulo aqui, as aberturas dos ângulos, né? Eles são menores do que um L, né? Menor que 90 graus. Então, nós chamamos esse triângulo de triângulo acutângulo, ok? Então, repetindo, o triângulo acutângulo é quando os três ângulos internos são agudos, ou seja, são menores que 90 graus e maior do que zero, ok? Aí, vamos lá. A próxima classificação é o triângulo retângulo. Esse é que vocês vão estudar muito, certo? Lá na frente, no nono ano principalmente. Triângulo retângulo. O triângulo retângulo, como já diz, ó, retângulo é porque possui apenas um ângulo reto. Ok? Ele só tem apenas um, certo? Um ângulo reto. Então, se tiver apenas um ângulo reto, ele é chamado de triângulo retângulo. Pode ter dois ângulos retos? Não. Vocês vão ver lá na frente porque aqui não pode existir dois ângulos retos. Ok? Então, se tiver um ângulo reto, ele é chamado de triângulo retângulo. Geralmente, pessoal, os triângulos retângulos eles vêm com esse símbolozinho aqui, ó, para dizer que um ângulo é reto. Ok? Agora, o último é o triângulo obtusângulo, certo? O que é o obtusângulo? Obtusângulo, pessoal, é aquele que tem um ângulo obtuso. E o que é um ângulo obtuso? É aquele ângulo que tem uma abertura maior do que 90 graus. Ou seja, se, por exemplo, esse ângulo aqui é o de 90, né? Se eu tivesse uma abertura assim, por exemplo, ó, essa abertura aqui, perceba que ele é mais aberto do que esse ângulo aqui. Então, ele é chamado de ângulo obtuso. O ângulo obtuso, pessoal, ele está entre 90 e 180. Lembrando que um ângulo de 180 graus é como se você traçasse uma reta assim, ó. Colocasse o vértice e aí, ó. Essa abertura aqui é de 180 graus.
ok? Então, esse é o triângulo obtusângulo. Perceba que ele tem uma abertura maior, ok? Agora, pessoal, vimos aqui as classificações em relação aos ângulos internos, certo? Então, os ângulos internos tem 3, ok? Acutângulo, retângulo e obtusângulo, ok? Acutângulo, ângulos, todos os ângulos menores que 90. Retângulo, um ângulo de 90 graus. E obtusângulo, um ângulo maior do que 90, ok? Então, vamos agora para a próxima classificação, pessoal, que é a classificação em relação aos lados, ok? Só organizar aqui porque eu bati sem querer. Então, vamos lá. Em relação ao lado, nós temos também 3 tipos de triângulo, certo? Nós temos o triângulo escaleno. O que é um triângulo escaleno? Quando todos os seus lados são diferentes um do outro, ok? Se tem aqui, pessoal, 3 lados diferentes um do outro, então nós dizemos que ele é um triângulo escaleno, ok? Triângulo isósceles, certo? É quando ele possui 2 lados, certo? Congruentes, ok? Quando ele possui 2 lados congruentes, certo? E triângulo equilátero é quando os 3 lados são congruentes, certo? Perceba aqui, ó, que no escaleno, ó, o escaleno ele possui 2 lados, né? Pelo menos 2 lados. Como o triângulo equilátero, ele também possui aqui, pessoal, 3 lados, vocês vão ver lá na frente que o triângulo equilátero, ele também se encaixa no triângulo isósceles, certo? Eu vou explicar depois o porquê disso, certo? Então, pessoal, é isso aí, ó. O que nós temos? Lados diferentes, nós temos o triângulo escaleno. Dois lados iguais e um diferente, nós temos o isósceles. Quando nós temos aqui os 3 lados iguais, nós temos o triângulo equilátero. Só que agora a gente vai estudar, nós vamos ver agora, o triângulo isósceles e o triângulo equilátero, certo? Vamos ver algumas propiedadezinhas, ok? Não todas, mas algumas, certo? Em relação ao triângulo isósceles, o que é que a gente tem? É importante a gente destacar alguns elementos, certo? Que recebem nomes especiais. Deixa eu só ampliar aqui para vocês. Isso aqui já é na página 5, viu, pessoal? Então, vamos lá. Triângulo isósceles, cadê? Encaixou. Vamos lá. Vamos destacar aqui alguns elementos que recebem nomes especiais no triângulo isósceles. Para isso, considere o triângulo ABC representado a seguir. Ó, então, perceba aqui, ó, que ele é um triângulo isósceles, onde esse lado é igual a esse, certo? E o lado diferente é o lado BC, certo? Perceba aqui, pessoal, que se a gente analisar aqui, ó, esse ângulo aqui, ele é chamado ângulo do vértice, certo? E esses dois lados aqui, ó, perceba que aqui embaixo é o lado diferente, né, ó? Esses são iguais e esse é o lado diferente. Esses ângulos formados pelo o lado igual e o lado diferente, esse lado diferente nós vamos chamar de base, certo? E esses ângulos aqui, ó, é chamado de ângulos da base, ok? Professor, como é que a gente faz para encontrar a base de qualquer triângulo equilátero? Para encontrar a base de qualquer equilátero, não, pessoal, de qualquer triângulo isósceles, para encontrar a base, você só precisa fazer o seguinte. Você pode fazer isso de 2 formas. Qual é a primeira forma? A primeira forma é você observar quem são os 2 lados congruentes. O terceiro lado, que não é congruente, ele é chamado de base, certo? Ó, perceba que esses dois são congruentes e esse aqui não é, como esse aqui é diferente, então ele é a base, certo? Da mesma forma aqui em cima. Aqui em cima, ó, esse lado mede B e esse lado mede B. Então, se esse triângulo ele é isósceles, esse lado aqui, ele vai ser a base, certo? E esses dois ângulos formados pela base, eles são iguais, viu, pessoal? Esse ângulo aqui é igual a esse, certo? No triângulo isósceles, ok? No triângulo isósceles, os ângulos da base, eles são iguais, certo? Prestem atenção nisso aí, que isso aqui vai ajudar vocês lá na frente, certo?
Então, são ângulos congruentes. Os ângulos da base são ângulos congruentes, certo? O lado oposto ao ângulo do vértice é chamado de base, como eu falei para vocês. Se vocês encontrarem o ângulo do vértice, por exemplo, como é que a gente faz para encontrar o ângulo do vértice? Se você vê que dois ângulos são iguais, o terceiro ângulo, ele é um ângulo do vértice, ok? Mas aí é só você analisar. A base sempre vai estar oposta ao ângulo do vértice, ok? Ó, aqui é o ângulo do vértice, então aqui é a base, certo? Se esses dois são iguais, então o terceiro ângulo é o ângulo do vértice, ok? E o lado oposto ao ângulo do vértice é a base. Então é isso, essas são as características aí do triângulo isósceles, certo? Repetindo, possuem dois lados iguais, os ângulos da base são congruentes, certo? Os ângulos formados pela base e os dois lados são congruentes. A base, ela é oposta ao ângulo do vértice ou ela é diferente dos dois lados. Em alguns casos, certo? Porque no caso do triângulo retângulo, ou do triângulo equilátero, nós vamos ver aqui agora. Então ficou entendido, né, pessoal? Ângulos da base são congruentes, ângulos do vértice, aí é o ângulo diferente, ok? Então vamos agora, pessoal, para o triângulo equilátero, certo? Perceba que o triângulo equilátero é parecido com o triângulo isósceles, certo? A diferença é que os três lados são iguais, certo? Então vamos admitir aqui que isso aqui seja um triângulo equilátero, certo? Representado pelos vértices ABC, ok? Então vamos lá. Qual é a primeira característica aqui do triângulo equilátero? Como já foi dito anteriormente, todos os lados são iguais, certo? No triângulo equilátero, todos os lados são iguais. O que é que vai acontecer também? Os ângulos internos, todos eles são iguais, ok? Os ângulos internos, todos eles são iguais. E iguais a quem? A 60 graus, certo? Todos os ângulos são iguais a 60 graus. Consequentemente, o ângulo externo, cada ângulo externo também vão ser iguais. Iguais a quem? A 120 graus, certo? Então, essa é a característica do triângulo equilátero. Possuem lados iguais, ângulos internos iguais e ângulos externos também iguais, congruentes no caso, né? Então, nós temos aqui os ângulos internos congruentes a 60 graus e os ângulos externos congruentes a 120 graus, iguais a 120 graus, certo? Então, pessoal, é isso que nós temos aqui sobre o triângulo equilátero. Aí você deve estar imaginando, professor, por que são todos iguais a 60? Não vai ter nenhum triângulo equilátero com os ângulos 70, 70 e 70 ou 80, 80, 80? Não, pessoal. Vocês vão ver lá na frente por que os ângulos internos de um triângulo equilátero são iguais a 60 graus e por que os ângulos externos são iguais a 120, certo? Não vou entrar nesse detalhe agora, porque eu acho que vai ser no próximo passo aqui na próxima página. Ok? Então vamos lá. Vamos falar agora sobre o triângulo retângulo, certo? Triângulo retângulo. Deixa eu só ver aqui direitinho. Aqui, ó, triângulo retângulo, pessoal. O triângulo retângulo é assim. Não tem muito o que falar sobre ele, mas lá na frente vocês precisam saber muito sobre essa linguagem, certo? O triângulo retângulo, pessoal, nós sabemos que ele possui aqui um ângulo de 90 graus, certo? Todo lado oposto ao ângulo de 90 graus, ou seja, esse lado aqui, nós chamaremos de hipotenusa, certo? Ó, esse lado oposto ao ângulo reto, nós chamaremos de hipotenusa. E os outros dois lados são chamados de catetos. Ou resumindo, o lado maior de um triângulo retângulo, o lado maior de qualquer triângulo retângulo é chamado de hipotenusa. E os lados menores são chamados de catetos, certo? Então, repetindo, o lado maior de um triângulo retângulo, o lado maior é a hipotenusa e os lados menores são os catetos, ok? Então, é basicamente isso, pessoal. Certo?
Nós vamos ver agora, pessoal, as relações em um triângulo retângulo, certo? Qual é a primeira relação? A primeira relação, pessoal, é em relação ao ângulo interno e externo, certo? Se você somar dois ângulos, se você somar um ângulo interno e externo, que são ligados pelos mesmos, como é que eu posso chamar aqui? Pelo mesmo segmento de reta, aqui, ó, e possuem o mesmo vértice, certo? Ó, por exemplo, quem é o ângulo externo a A? O ângulo externo a A é x, certo? Então, o que acontece? Se eu somar o ângulo A mais o ângulo x, eu tenho um ângulo de 180 graus, certo? Então, preste atenção. A relação é essa, ó. O ângulo interno mais o ângulo externo é igual a 180 graus. Preste atenção nisso aqui, viu, pessoal? O ângulo interno mais o seu ângulo externo, seu respectivo ângulo externo, certo? É igual a 180 graus. Ok? Essa é a primeira relação, certo? A soma de um ângulo externo do seu ângulo interno com o seu ângulo externo é igual a 180 graus. Ok? A segunda relação, pessoal, é sobre os ângulos internos e os ângulos externos. Presta atenção. Se vocês observarem aqui, ó, os ângulos A, B e C, eles são internos, certo? Então, o que é que vai acontecer? Ó, o ângulo interno, A mais B mais C, vai ser igual a 180 graus. Sempre vai ser igual a 180 graus, certo? Por isso, pessoal, que aqui, ó, por isso que aqui, nesse triângulo equilátero, se vocês analisarem, ó, a soma dos três ângulos é igual a quanto? Ó? 60 mais 60, 120, 120 mais 60, 180. Por isso que não vai existir triângulo equilátero com medidas diferentes de 60 graus. Por exemplo, 70, 70 e 70. Se eu somar 70 mais 70 mais 70, daria 210. Aí isso aí não seria um triângulo, certo? Para ser um triângulo, a soma dos ângulos internos, a soma dos ângulos internos tem que ser igual a 180 graus, certo? E os ângulos externos, que são aqui, ó, x, y e z, x mais y mais z vai ser sempre igual a 360 graus, ok? Sempre vai ser 360 graus, certo? Por isso que aqui, nesses ângulos externos, nós temos aqui, ó, 120 mais 120, 240, 240 mais 120, 360. Então, essas relações aqui, pessoal, essa primeira relação e essas outras duas relações, vocês têm que estar com ela em mente, certo? Porque vai ajudar vocês a resolver as questões lá da página 8, ok? Então, prestem atenção. A soma de um ângulo interno mais o externo é 180 graus. A soma de todos os ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. E nós temos aqui, ó, a soma dos ângulos externos é igual a 360 graus, certo? E vamos para a última relação, certo? Então, vamos analisar aqui. Ó, pessoal, vocês vão prestar atenção aqui no seguinte, ó. Nós temos assim, ó. Vamos destacar também as propriedades dos ângulos e dos lados de um triângulo. Em qualquer triângulo, se dois lados são distintos, então o maior lado sempre será oposto ao maior ângulo e o menor lado sempre será oposto ao menor ângulo. Observe. Então, preste atenção, pessoal. Ó. A gente vai analisar aqui. Ó. A gente pode identificar quem é um lado maior e quem é um lado menor, certo? Através dos ângulos. Ó, perceba aqui, ó. Como esse ângulo mede 80 graus, então esse lado aqui é o lado maior, certo? Como esse lado aqui, ó, é 30 graus, então esse lado aqui, ele é menor, certo?
É só essa relaçãozinha aqui, que mais a gente não vai debater muito nela não. Mas nas outras 3 situações que eu passei anteriormente, a gente vai estudar ela, certo? Então, pessoal, tem aqui a questão 3, 4 e 5, certo? 3, 4 e 5. E eu vou passar aqui só uma situaçãozinha, que é para vocês poderem entender, a outra situação aqui, as questões, certo? Eu vou traçar aqui um triângulo qualquer, certo? Eu vou traçar aqui um triângulo qualquer e vou colocar algo parecido com por exemplo, com a quarta questão. Vamos imaginar que nós temos aqui um triângulo isósceles, ok? Esse triângulo aqui é isósceles, certo? Eu tenho esse ângulo aqui é igual a esse, certo? Eu vou chamar aqui de triângulo ABC, certo? A, B, C, certo? Onde a base é BC, ok? E aí, pessoal, eu tenho aqui, por exemplo, esse ângulo, deixa eu analisar aqui. Vou dizer aqui que é, deixa eu ver, só uma situação aqui parecida, porque eu não quero colocar igual a questão não, certo? Eu não quero colocar igual a questão que está lá não, certo? Eu vou colocar aqui que seja assim, ó, 2x menos 10, e aqui seja x mais 5, um exemplo, certo? E eu quero saber qual é a medida desse ângulo aqui, certo? Eu quero saber qual é a medida daquele ângulo ali. Então, como é que eu vou fazer, pessoal? Eu vou fazer a seguinte situação. Como a questão me disse que os lados aqui, que esse triângulo é um triângulo isósceles, aí eu vou voltar lá na propriedade do triângulo isósceles. Então, presta atenção, pessoal. Toda vez que você for resolver a questão, você analisa o seguinte. A questão está ali falando de quê, né? Aí, por exemplo, aqui não está falando de triângulo isósceles. Então, eu vou lá na propriedade do triângulo isósceles e vou ver o que é que ele traz para mim aqui, certo? Então, vamos lá. Aqui no triângulo isósceles, o que é que ele diz aqui? No triângulo isósceles, ele diz que os ângulos formados pela base e os lados congruentes são chamados de ângulos da base e são congruentes. Ou seja, isso quer dizer que essa medida é igual a essa. Então, isso quer dizer o quê? Ó, que 2x menos 10, certo? É igual, certo? É igual a x mais 5. Certo? É isso que está trazendo aqui. Então vamos lá. Se diz que é isso, então vou resolver aqui a equação, certo? Resolvendo a equação aqui, ó, eu tenho um x, certo? Ó, x menos 10, ok? Ou 2x menos 10, né? Aí eu vou passar esse x para esse lado. Passar esse 10 para o outro, né? Organizando aqui, ó, 5 mais 10, ok? 2x menos x dá x, 5 mais 10 dá 15. Ou seja, x é igual a 15 graus. Ok? X é igual a 15 graus. Mas quanto é que... Eu quero saber... Mas a questão, professor, eu quero saber quanto é que vale esse ângulo aqui. Quanto é que vale esse ângulo? Então, vamos lá. Para isso, a gente já encontrou x, certo? Então, eu só vou substituir aqui para descobrir quanto é que vale esse ângulo e esse ângulo. Ok? Então, vamos lá. Pessoal, agora a gente vai fazer o seguinte. Ó, na verdade, deixa eu só voltar aqui uma situaçãozinha aqui anterior. Preste atenção. Toda vez que você for resolver em relação aos triângulos, olhe o que é que a questão está lhe dando. Se a questão lhe deu os ângulos, aí você vai analisar aqui. Qual é a relação do triângulo que fala sobre os ângulos?
Como aqui na questão aqui que eu passei aqui, estava falando sobre um ângulo interno, né? Perceba que são os ângulos internos. Quais são as relações que eu tenho aqui sobre os ângulos internos? A relação sobre os ângulos internos que eu tenho é que a soma dos ângulos internos é igual a quanto? É igual a 180 graus. Então, eu vou imaginar aqui o seguinte, ó. Eu vou imaginar aqui que se eu pegar esse ângulo A, certo? O ângulo A, somar mais o ângulo B e somar mais esse ângulo C, eu vou ter isso aqui igual a 180 graus. Essa é a relação, certo? Então, recapitulando, pessoal, para a gente entender direitinho. Olhe primeiro o que é que a questão está lhe destacando, certo? Perceba que a questão me destacou aqui os ângulos, certo? E destacou dois lados, certo? Mas ele quer que a gente utilize os ângulos. Então, se a questão me destacou os ângulos, então eu vou olhar, na verdade aqui os ângulos internos, né? Como a questão me destacou um ângulo interno, então eu vou olhar a relação sobre os ângulos internos, ok? Se a questão tivesse me dado os ângulos externos, aí eu teria que identificar a relação dos ângulos externos. Se ela me desse um ângulo interno e um externo, tipo assim, aí eu iria buscar a relação do ângulo interno e ângulo externo, ok? Mas como ela me deu aqui somente a situação do ângulo interno, então só vou buscar a relação do ângulo interno. Então, vamos supor que aqui ele quer que eu descubra o ângulo A. Para me descobrir o ângulo A, eu preciso ter B e C, certo? Como é que eu faço para descobrir B e C? Bom, a questão me deu aqui que essa situação é um triângulo isósceles. Então, eu vou lá nas propriedades do triângulo isósceles e olho o que é que aquela propriedade fala sobre os ângulos. A propriedade dos ângulos, a propriedade do triângulo isósceles em relação aos ângulos é que diz que os ângulos da base, eles são ângulos congruentes, ou seja, essa medida é igual a essa. Então, se essa medida é igual a essa, então eu vou usar essa igualdade aqui fazendo essa equação, ok? E aí eu já descobri x. Perceba que eu descobri x. X não é o valor do ângulo, certo? X é só o valor de x. Mas quanto é que vai medir esse ângulo? Bom, é só eu vir aqui, ó. Aqui não é x mais 5, então eu vou trocar x por 15. Então, se eu tenho 15 mais 5, isso vai ser igual a 20 graus. Ou seja, cada ângulo desse, ele mede 20 graus, ok? Como são iguais, né? Então, se esse aqui mede 20, esse também vai medir 20 graus, certo? Então, quanto é que vale A? Então, eu venho aqui, pessoal, ó. Aí eu troco aqui, ó. Esse ângulo B, ele mede 20. E o ângulo C, ele também mede 20. Ok? Aí, vamos lá. O ângulo A vai ser, certo? 180. Aí, passando esse 20 para cá, vai ser menos 20. Menos 20. Ok? Então, eu vou ter aqui, pessoal, que o ângulo A, ele mede 140. Por quê? 180 menos 20 dá 160. 160 menos 20, 140. Então, esse ângulo aqui, ele mede 140. Ok? Se a gente fosse classificar esse triângulo, além de isósceles, ele seria um triângulo o quê? Além de isósceles, ele seria um triângulo obtusângulo. Certo? Por que triângulo obtusângulo? Porque ele tem um ângulo maior do que 90 graus. Estão vendo aqui, ó? Esse ângulo aqui não é maior do que 90? Então, esse triângulo aqui nós também podemos chamar de triângulo obtusângulo. Então, esse tipo de situação, vocês vão aplicar essa mesma ideia aqui na questão... deixa eu olhar aqui na questão 4, certo? Vocês vão aplicar essa mesma construção na questão 4, ok? Na questão 5, pessoal, na questão 5 é fácil. O que é que vocês vão fazer? Na questão 5, ele vai dar lá, pessoal, 3 ângulos, na letra A, vai lhe dar 3 ângulos internos
Então, você vai somar esses três ângulos internos e igualar a 180 graus. Da mesma forma, na terceira questão, certo? Vocês vão somar os três ângulos internos e igualar a 180 graus, ok? Na letra B, da quinta questão, também a mesma forma. Então, vocês só vão fazer aí, pessoal, a questão 3, 4 e 5 da página 8. Então, pessoal, por hoje é só. Valeu aí. Espero que tenha um pouco de paciência para assistir esse vídeo, porque são 30 minutos, né? 30 minutos e 25 segundos. Mas é isso aí, pessoal. Valeu, até a próxima aula.